Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 4. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, com os professores que você conhece. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a independência do Brasil. Pessoal, a independência do Brasil, ela começa, a ganhar forma quando a família real ela vem para cá. Então, quando a família real foge lá, do Napoleão e ela vem para o Brasil começa a passar por algumas transformações. Então, algumas coisas começam a mudar, principalmente aí, por causa do governo do Dom João VI, e a gente vai ter então uma maior autonomia administrativa, um comércio internacional com a Inglaterra, um pouco de liberdade industrial, Então a gente vai começar a ter aí várias mudanças. A gente vai ter dentro desse processo algumas revoltas, algumas revoluções, Entre elas a Revolução Pernambucana, e em 1821 acontece um fato importante que é o retorno da corte para Portugal, Então as tropas portuguesas vão obrigar o Dom João a voltar para Portugal e ele vai deixar o filho dele aqui, Ele vai deixar o Dom Pedro aqui, para quê? Porque ele pensava o seguinte: caso aconteça alguma coisa, o meu filho assume e o meu filho pode se tornar aí o monarca no Brasil, E aí em 1822 a gente vai ter finalmente aí a declaração da independência do Brasil feita pelo Dom Pedro I, ok? Bom, pessoal, vamos aí às atividades. Sobre o processo de independência do Brasil, responda: quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820 em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Então, eu marquei para vocês no texto o trecho que responde essa questão aí. Olha só. Os revoltosos exigiam a volta do monarca para assumir o trono e a convocação de uma nova corte e desejavam o retorno do Brasil à condição de colônia. Então, o Brasil, que tinha sido, ele tinha subido para Reino Unido, a Portugal, os portugueses queriam que ele voltasse a ter o status de colônia e que a corte voltasse para lá. Beleza? A letra B. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal e qual era seu relacionamento com o monarca? Ele deixou quem? O seu filho, o Dom Pedro, Então, o Dom Pedro ficou sendo o regente aí do Brasil, ok? Na letra C. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822 e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência? Então a gente vai ter aí 3 grupos. O primeiro grupo, o Partido Brasileiro, era formado por fazendeiros e ricos comerciantes e defendia a manutenção dos privilégios de 1808, se necessário, a independência. Então esse partido, esses participantes, que eram grandes fazendeiros, ricos comerciantes, eles não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, E caso fosse necessário que acontecesse a independência. A gente vai ter o Partido Português, formado por comerciantes portugueses, e eles defendiam o interesse da corte em recolonizar o Brasil. Então, o Partido Português, que tinha em sua maioria os comerciantes que ganhavam muito dinheiro com a colonização, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. E por último, a gente vai ter o grupo liberal radical, formado por membros da sociedade urbana que defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. Então são 3 grupos aí, que vão e os seus interesses no processo de independência do Brasil, beleza? Agora observe a imagem abaixo e leia o pequeno enunciado e responda. Então na imagem a gente tem aí o Dom Pedro num cavalo com a espada levantada, a gente tem vários soldados portugueses aí com medo dele e a gente tem a população ali assistindo. Então vamos ao texto. De acordo com os historiadores Felipe Fattarelli Fazzolari e Dr. Marcos Costa, autores da obra A História do Brasil para quem tem pressa, o famoso grito do Ipiranga, não tão glamuroso como a história oficial foi retratada. Letra A. Dom Pedro estava montado numa mula, pois estava voltando de viagem e este animal seria mais resistente. O grito teria acontecido numa colina e não às margens de um riacho. Provavelmente o regente estaria com disenteria por ingerir comida estragada. Por estar em viagem, Dom Pedro estaria vestido com roupas comuns e não uniformes de gala.
A comitiva de nobres e militares que acompanhavam deveriam representar no máximo 14 pessoas. Então, pessoal, esse quadro ele é uma representação, mas aí os historiadores dizem que na verdade não foi muito bem assim, que o Dom Pedro ele estava todo desleixado porque ele tinha passado, né, alguns dias com disenteria, né, com problemas aí estomacais, que ele estava na verdade numa mula, né, que não tinha tanta gente. Então, vamos aí à pergunta. Diante do exposto acima e comparando com o quadro de Pedro Américo, de 1888, quais são os contrastes entre a fala dos historiadores e a pintura? O que tem de diferente? Então, a montaria de Dom Pedro, o estado físico de Dom Pedro, o número de pessoas, o local, todas essas são coisas que estariam diferentes no que realmente aconteceu e no que está retratado na pintura. E na letra B, na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Essa é uma resposta pessoal, mas eu trouxe para vocês uma reflexão aí para vocês construírem a sua resposta. Olha só, a ideia do pintor seria eternizar o momento da independência do Brasil de forma mais épica. O acontecimento real não teria sido tão heróico e bonito na visão de muitos. Então ele pensou o seguinte, ó, se eu for retratar o Dom Pedro em cima de uma mula, ele todo desajeitado, com uma roupa toda estranha, todo mal arrumado, não vai ficar bem pro Brasil. Então eu vou colocar ele como um imponente soldado em cima de um cavalo, com uma espada para cima, né? Então a ideia dele foi criar uma imagem mais épica, né? Criar uma imagem mais bonita pro início, né, do Brasil, após a independência, ok? Pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Fiz uma playlist aqui com os vídeos dos pets. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!